Hoje eu vou tentar um desafio bem complicado. Eu tenho 100 dias para criar um Jurassic World 5 estrelas, só que usando a menor ilha possível e com apenas dinossauros carnívoros. Então bora começar do zero e ver se dá para chegar a 5 estrelas desse jeito. Estamos aqui na nossa pequeníssima ilha com a renda mínima de 3 milhões de dólares. Como ela é muito pequena, eu tentei colocar todas as estruturas de gerenciamento do parque o mais próximo da costa possível e mais perto um do outro. Então eu já aproveitei e coloquei também os serviços e liguei tudo de uma forma bem compacta para que tenha espaço para os visitantes passar e que também sobre espaço para os nossos cercados futuros. Como padrão, eu sempre começo colocando um hotel e também um banheiro pro pessoal. Com isso a gente tem a nossa fase inicial aqui do parque, olha só, dá pra ver que tá tudo muito bem grudado. Tem espaço, mas tá tudo muito compactado. Agora vamos colocar os nossos cientistas para trabalhar, conseguir recrutar cientistas muito interessantes para o nosso início. E já aproveitei também para pesquisar o centro de funcionários 1, pra gente também upar e ter onde os nossos funcionários descansarem, né? Para não gastar muito dinheiro, nosso primeiro dinossauro vai ser o Compsognathus, porque além de pequeno, dá para fazer bastante dele. Então já veio bastante fóssil aqui e algumas coisas para a gente vender e conseguir um dinheirinho maneiro, né? Ter um reembolso do que a gente gastou. E aí eu parti para a construção do cercado, que cara, eu coloquei um cercado minúsculo, já pensando nessa ideia do espaço muito limitado. Os comps conseguiram aí sair, fizeram seu território, mas mesmo assim não foi o suficiente. Ficou ali no limite pro território, então eu tive que remover a cerca e colocar um pouquinho maior, porque dessa vez eu fiz muito pequeno mesmo. Mas eu já tive o primeiro problema, uma cerca ele acabou bugando e simplesmente não construiu, os Compsognathus escaparam. Tivemos a nossa primeira fuga de dinossauro e eu não tinha nem colocado ainda a equipe de captura, então eu já peguei ela e botei pra tranquilizar todos os nossos Compsognathus. Ainda bem que realmente não tinha nenhum visitante no momento, porque se tivesse, provavelmente alguém já tinha morrido. Aproveitei para upar os nossos cientistas e dei uma olhada na modificação genética da adaptação a espaços apertados, que vai ser muito importante para a nossa história aqui nesse parque. Para a gente desbloquear essa alteração genética, a gente precisa de ter no mínimo 8 dinossauros. Então, como tínhamos 6 Compsognathus, eu somente fiz mais 2 para fazer esse objetivo e liberar para a gente essa modificação genética que vamos ter que colocar em todos os dinossauros para que dê certo. Logo de cara já vem um contratinho para a gente conseguir ganhar um dinheiro. E como eu já estava adicionando mais Compsognathus, a missão Família Maior foi perfeita para a gente fazer. Olha aí, o contrato foi concluído e agora tem um espacinho um pouco maior para os nossos Compsognathus. É um espaço bem pequeno, mas ainda assim acabou dando certo. Ficou bem no limite, mas tá acima de 80%, vai, tá ótimo. Com a nossa alteração genética liberada, já parti para pesquisar ela e poder colocar em outros dinossauros. Olha aí, o nosso completinho está com 90% de conforto, tá bom? Desse jeito eles não vão fugir não. Próximo dinossauro que eu decidi colocar aqui vai ser o Dimetrodonte. Então eu pesquisei o sítio de escavação de carnívoros de nível 1. Mas antes de pesquisar os fósseis, eu coloquei aqui uma galeria de observação que eu tinha esquecido no cercado dos Compsognathus. Aí logo depois eu fui pesquisar os fósseis então do nosso Dimetrodonte. Com esse novo genoma concluído, já parti para a criação desse cercado. Então coloquei a zona de entrega e a partir dela eu já fiz o cercado inteiro, que é um pouquinho maior do que o cercado dos Compsognathus, obviamente, porque o Dimetrodonte é um pouco maior e ele requer água funda, o que é mais chatinho para fazer esse tipo de cercado também. Então com a nossa modificação genética concluída, já coloquei ele 100% para que eles não atrapalhem a gente. O problema é que eu tô sem dinheiro, então pedi um contrato aí bem simplesinho pra gente conseguir uma graninha um pouco maior. E essa foi a cobertura de serviços. Terminamos o contrato e com isso temos dinheiro para liberar os nossos Dimetrodontes. Bom, por enquanto eles estavam formando seus territórios ainda, tava com uma área interessante, porém águas profundas estavam faltando. E claro, com cobrir também e um alimentador de carne. Então eu coloquei o alimentador de carne, mas simplesmente deram a louca nos Dimetrodontes e bugou a cerca, cara. Eles fugiram e tivemos mais uma fuga aqui, só que agora é muito perigoso porque os Dimetrodontes estão com os visitantes e já matou. Nossa, matou um monte de gente, cara. Nossa, mano. E olha que eu nem tenho dinheiro, já peguei aqui de captura, mandei
Você dá esse de Metrodonte e ele correndo, que o lagartão correndo atrás das pessoas. Corre, minha gente, corre que vai dar ruim. Matou um carinha, não, mas esse carinha também foi pra cima dele ao invés de fugir, né? Aí esse cara tá doido. Olha só, estamos negativo de dinheiro. Com isso já solicitei um novo contrato para ver se a gente consegue recuperar essa grana. Olha só, livre de doenças, vai nos recompensar 350 mil. Acho que é interessante. Ainda estamos com 47 mil negativo, mas eu coloquei de volta os de Metrodontes aqui pro cercado deles. E ainda assim está ruim, eles precisam ter mais uma espécie aí de adulta. Tá vendo? Tá ruim, só estão com 2 e também, claro, resolver a parte do terreno deles. Então já cedeu os 2 para ter um espaço de tempo maior para a gente resolver os problemas. E aumentei mais o cercado deles para que a gente aumente, né, essa parte da água profunda e também resolva o problema de terreno que ele tem. Aproveitei para colocar uma galeria de observação e também soltar o novo de Metrodonte aqui para fazer grupo, né, e companhia para esses outros 2 de Metrodontes que estão aqui. Que agora, pelo menos as necessidades ambientais estão boas. Olha só, ele acabou aí se assustando com um novo parceiro. E beleza, agora sim aí, ó, 100% de conforto, prosperando, tudo certo nesse cercado agora também. Agora eu percebi que eu não tinha colocado abrigo, então já aproveitei para colocar nessa região, para caso a gente tenha algum problema. Próximo dinossauro então que eu vou colocar vai ser o Deinonychus, um pequeno dinossauro aí também que eu acho que é interessante a gente colocar de acordo com os nossos requisitos, né, que é ter uma área bem pequena. Peguei os fósseis deles e vamos ter 3 de Metrodontes, porém não temos dinheiro no momento, então antes aproveitei para colocar uma galeria de observação e fazer o cercado em torno dessa galeria, né, que eu acho que fica mais fácil assim também, já que a gente não vai ter o centro de incubação. Coloquei um pouquinho de água aí em cima para eles e já aproveitei para pesquisar a galeria de observação 2, onde liberam algumas atrações, né? Peguei a plataforma de observação e já coloquei no território dos Deinonychus e temos aí os nossos primeiros Deinonychus aqui no parque. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Deinonychus no parque. Quando eles estavam formando o território, eu percebi que eles pedem muito pouco de área, então eu já aproveitei para reduzir ainda mais o cercado deles para economizar um espaço, porque assim, né, com esse objetivo que a gente tem, quanto menos espaço utilizar, melhor. Então deixei eles aí basicamente com um quadradinho só. Coloquei a floresta que eles precisam e fiz uma cachoeirinha aí bem maneira para eles, que combinou bastante com eles, já que eles gostam de pântano também. Apesar de que não existe pântano no deserto, né? Mas não tem problema, a gente tinha que colocar isso. Então enchi de pântano e coloquei o alimentador deles para ficarem tranquilos. Agora sim estão 100% prosperando. Eles realmente não deram nada de problema e já estão aí fazendo as suas gracinhas, né? Vamos dar uma olhada agora na plataforma de observação. Olha, dá pra ver os Deinonychus ali embaixo comendo do alimentador. E na direita, os de Metrodontes. Cara, dá pra ver mais os de Metrodontes do que os Deinonychus. Agora vamos pro norte, no Canadá, para conseguirmos fósseis de Atrociraptor. Vai ser o próximo dinossauro aqui que a gente vai ter no parque. Pro cercado do Atrociraptor eu fiz em torno da galeria de observação. Então eu fiz um pouquinho maior do que o de Metrodonte também. Mas enquanto eu tava construindo, veio uma tempestade, cara, e começou a quebrar muita coisa. Então os carinhas de manutenção não estavam conseguindo arrumar. E eu tive que fazer isso manualmente, andando aí por meio de todo mundo. Ainda bem que não veio furacão nem nada, foi só mais uma tempestade mesmo que acabou destruindo algumas cercas, mas nenhum dinossauro fugiu e deu tudo certo também os consertos. Mais de 80% de quem assiste não é inscrito do canal. Então se você gosta e quer ver vídeos mais nesse estilo de dinossauros, já se inscreve porque isso ajuda demais o canal. Então, bora continuar. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Atrociraptor. Os Atrociraptor ficaram bem de boa também depois que terminou a tempestade. Coloquei aí bastante campo que eles gostam, um alimentador e um pouco de água também, que eu fiz uma cachoeira pro final da ilha. Eu achei que ficou bem legal aí pro mar, né, essa cachoeirinha aí. Foi o suficiente para eles de água e eles precisavam de pouquíssima árvore, então só coloquei aí alguns arbustos aqui do deserto para ficarem de boas. E olha aí, 100% prosperando nesse cercado um pouco menor, até que é grande, né, em comparação com outros, mas tá de boa.
Coloquei uma plataforma de observação pra gente poder ver os Atrociraptors, ó, dá pra ver lá embaixo. Até dá pra ver um pouquinho de longe o Deinônico, mas o de Metrodonte só se todo mundo estiver comendo ali. No momento estávamos recebendo 200.309 por minuto de lucro, estamos com mais de 1,5 estrela. Nosso pior objetivo é a atratividade dos dinossauros, mas isso é normal, porque estamos no começo. Os outros objetivos a gente está indo aos poucos. Tava gastando muito com gerador, então já aproveitei e pesquisei aí o gerador de energia e substituí tudo com subestação, assim a gente economiza com energia, né? Novamente para o próximo cercado eu coloquei a galeria de observação e esse cercado vai ser pro Majungasauro, um dinossauro recente aí que entrou no Jurassic World Evolution 3 como uma criatura gratuita, e esse aí vai ser o tamanho que eles vão ficar, espero que eles gostem. Fiz aqui a escavação dos fósseis em Madagascar, coloquei uma plataforma de observação e uma galeria de observação para aumentar também a atratividade deles. Outra coisa que os visitantes estavam reclamando era a falta de espaço, realmente já que está tudo muito apertado, então eu pesquisei o caminho largo para melhorar um pouco a satisfação dos nossos visitantes. Aí eu já aproveitei e larguei todos os caminhos possíveis para os visitantes conseguirem caminhar melhor no parque, né? Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Majungasauro no parque. Olha aí, acabaram de chegar os nossos Majungasauros e já temos uma interação entre eles, cara, muito maneiro, olha. Bem legal os Majungasauros, nem parece que eles são canibais, né? Esse foi um outro cercado que eles gostaram também bastante por causa da modificação e também da área. Já coloquei ali bastante pasto, que é o principal para eles, um pouquinho de arbusto e também o alimentador. E aí estão 100% prosperando, vivendo bem tranquilamente nessa jaula aí pequena, em comparação com outras, né? Liberamos os serviços médios, então aproveitei para colocar os 3 tipos e ganharmos mais grana aqui com o tempo para atingir pelo menos um dos objetivos, né? E para o nosso próximo cercado eu pensei em um negócio diferente, vamos colocar aqui o passeio da girosfera, que vai ser entre 2 habitats. Vamos colocar aqui 2 super predadores aqui do jogo, então vai ser bem legal ter essa girosfera para passar no meio dos 2 cercados. Primeiro ele passa por um e obviamente depois ele passa por outro e faz a volta. E aí fechei com a galeria de observação e a plataforma de observação. E esses super predadores serão o Giganotossauro e o Tiranossauro Rex. Então já pesquisei aqui o sítio de escavações, né, para esses carnívoros. E vamos começar pesquisando fósseis de Tiranossauro Rex para esse cercado e a gente vê, né, se realmente cabe ali naquele lugar. Aumentei o social dele, né, para ter um requisito menor de espaço. E com essas modificações, com serviços médios, a gente foi para 420 mil por minuto, atingindo um objetivo de 97%, muito bom. E agora temos aí o nosso T-Rex, mano, eu coloquei a skin dele do comilão, olha só, a área tá suficientemente boa, só claro que falta alguns ajustes, né, como as árvores, então eu coloquei alguns arbustos, coloquei também aí a quantidade de água necessária, né, que ele precisa, bastante pasto, né, que ele gosta aí de um matinho legal. E aí com a presa ficou 100% prosperando, já com a girosfera aí do lado. E aqui a gente pode ver dentro da girosfera, olha só o T-Rex ali fora chegando, cara, que da hora, muito legal. Mas aqui enfrentamos uma ameaça alternativa. Olha aí, seria muito massa, hein, se a gente pudesse ver um negócio desse. Muito legal. E agora vamos pro Giganotossauro. Vou colocar aí com a característica também de espaços apertados. Não consegui 100%, mas 75% já tá bom. Vou colocar só um mesmo para ver se o espaço dá, né? Enquanto estava sendo transportado, nosso Giganotossauro veio uma tempestade de areia, cara, muito pior do que a gente tinha antes. E aí ferrou, acabou toda a energia, abri todos os abrigos possíveis com medo dos dinossauros surgirem, né, dos Atrociraptors e dos Dimetrodontes. Por enquanto tá de boa, os dinossauros eles estão em pânico, né, obviamente, por causa da tempestade as pessoas também estão em pânico. E o Deinônico acabou se machucando, cerca quebrado, deu ruim. E olha só, não foi o nosso Tiranossauro Rex, ele tá aqui tranquilo, tranquilo não, né? Ele tá nervoso, mas não foi ele que quebrou, foi a tempestade. A tempestade de areia ainda tá bem forte e o Giganotossauro chegou aqui, mas já chegou no momento ruim, ele tá bem angustiado com 34%. Meu Deus, o Giganotossauro quebrou a cerca aqui do lado do cercado do Tiranossauro Rex, mano. Cara, olha só, mesmo com tudo lá de terreno feito, o Giganotossauro ele tá precisando de mais um. Então já mandei direto a equipe de manutenção para consertar esse cercado e olha só, o Giganotossauro invadiu aqui
território do T-Rex, cara. Esse cara é louco, mano, ele quer muito morrer. Bom, depende, né? Na verdade, se ele for um pouquinho mais forte, quem sabe consegue sobreviver. Mas pra não ter baixa, já mandei a equipe de captura tranquilizar e por enquanto o T-Rex não tinha percebido. Com o Gigantossauro tranquilizado, mandei ele de volta aqui pro cercado dele e provavelmente sem a tempestade, né, vai dar pra gente administrar melhor. E olha só, as necessidades ambientais estão boas, o terreno tá perfeito pra eles, só que precisa ter mais um Gigantossauro, né, tanto macho ou fêmea. Não, na verdade fêmea, precisa ter mais uma fêmea. Então é isso que a gente vai fazer agora. Colocamos mais uma fêmea aqui nesse cercado, acabou de chegar e olha só, 100% prosperando, ainda bem. Cara, a sorte foi que o Gigantossauro não escapou para a região dos visitantes, né? Foi um alívio. Mas com essa tempestade veio aqui uma doença, a Criptosporidiose. É uma doença que a gente tem que pesquisar, vamos fazer isso aqui agora para curar o nosso Dimetrodonte. Mandei aí a unidade veterinária curar e cara, ela tá... Que isso, cara? Ela tá dando uma volta no mapa inteiro, mano. Que isso, o cara vai fazer mó aventura. Cara, eu acho que não tinha espaço mesmo para passar lá no meio. Seguindo adiante, nosso próximo carnívoro vai ser o Albertossauro. É um dinossauro interessante aí pra gente ter aqui no parque. E o território vai ficar aqui na parte de cima da ilha, bem no topo, eu acho que na parte mais alta da ilha. Dividir aí o território em dois, porque vão ser dois dinossauros diferentes. Temos aqui os fósseis dele, já vai ser o suficiente para ter uma modificação genética boa lá também. E aí estão os nossos Albertossauros, nossos novos habitantes. Bom, aparentemente a área tá ótima, tem muito mais do que eles precisam até, uma área bem grandona mesmo. E aí é só acertar bonitinho toda a parte do terreno para eles ficarem de boa, já que não tem cerca aqui, então para eles fugirem é impossível. Literalmente é impossível, o jogo não tem a mecânica deles, sei lá, saltarem a montanha ou algo do tipo. Então eu coloquei a plataforma de observação para os visitantes conseguirem olhar melhor os nossos Albertossauros e ter essa visão aí maneirinha de quando eles estiverem mais perto ou mais longe ali também. Com a chegada do Albertossauro também vem uma pesquisa nova aí pra gente fazer, o Hotel Grande. Então já pesquisei o Hotel Grande e coloquei bem aqui do lado mesmo do cercado dos Albertossauros para os visitantes terem um acesso melhor a eles. Agora, como eu disse, esse daqui vai ser um novo território de um dinossauro, então aumentei mais ainda para ter certeza de que não vamos ter problemas com relação ao espaço, já que o anterior era um pouquinho menor, né, bem pequeno na verdade, mas também o dinossauro que eu vou colocar aqui não vai ser grande. E esse dinossauro vai ser o Pyroraptor, é um raptor aí interessantíssimo pra gente colocar. Mas antes disso eu coloquei mais alguns Albertossauros, então eu coloquei mais dois Albertossauros pra esse bando aí, e agora precisou colocar um pouco mais de pântano. Olha só a animaçãozinha entre eles, muito legal. E é só colocar um pouquinho mais de pântano pra ficar 100% novamente. E agora vieram os nossos Pyroraptors, olha aí que bonitão, tá com a skin, né, do filme. Coloquei somente fêmeas mesmo, que era o genoma que dava. Tá expandindo seu território ainda e o espaço obviamente foi o suficiente. Foi mais do que o suficiente, na verdade, eu acho que até o outro espaço anterior já tava bom. Arrumei o terreno deles, coloquei aí água funda pra eles poderem nadar. E bastante pasto também, que eles gostam. E estão aí, ó, 100% prosperando. Algumas coisas ali estão no limite, mas por causa da modificação genética de espaços apertados, tá ótimo, tá todo mundo bem aí. E estamos quase com 5 estrelas, então vamos pro próximo cercado. Eu construí aqui um pouco maior, já que eu vou colocar um dinossauro grande aqui também. Coloquei uma galeria de observação e a plataforma de observação para aumentar a atratividade. E esse dinossauro é o Acrocantossauro, olha aí que bonitão, cara, a gente já tem... Nossa, mas o conforto tá em 40%, tá bem ruim. Vamos tentar arrumar isso daqui logo, colocar bastante pasto, que é o que ele gosta. Ele gosta de pouquíssima água e também a presa, então bora colocar aqui água, já é o suficiente. Ih, cara, que isso, mano? Olha aqui, esse Acrocantossauro não deu nem tempo, o cara simplesmente já fugiu. Vamos abrir o abrigo de emergência aqui, que é longe, mas... Nossa, eu não coloquei muito longe esse abrigo. Vamos logo aqui de captura. Nossa, ele tá correndo atrás dos visitantes. Caramba! Não. Nossa, agora esses visitantes foram muito inteligentes. Caramba, o Acrocantossauro não conseguiu chegar ali. Ainda bem, mas ele ainda tá solto, não vai dar. Ele vai chegar nos outros ali. Chegou. Nossa, matou. Meteu o strike, matou umas 5 pessoas ali e capotou. Conseguimos derrubar o Acrocantossauro, não deu nem tempo, cara. Bom, por causa disso, eu iniciei a pesquisa das cercas elétricas mais fortes, pra gente não ter problema no futuro com novos predadores. Eu já devia ter feito isso há muito tempo, então foi um vacilo mesmo. Mas agora ele tá de volta no cercado, coloquei aí a presa de novo e fiz rapidamente tudo que ele precisa para que ele não fuja de novo. Mas a cerca ia tancar, então está aí. Nossa, o Acrocantossauro bem de boa agora, não vai querer fugir, já que esse território dele é interessante para ele ficar.
Agora para ligar um outro setor do parque, eu fiz um caminho aqui bem longo, né, cercando o território dos Albertossauros. E já que essa ilha é pequena, então é tranquilo, dá pra ver pra onde que vai. Pra gente ganhar um dinheirinho a mais, veio aqui uma missão interessante, que é construir um passeio de balão operacional. E como eu já tinha pesquisado, foi somente colocar aqui e ter uma nova atração, que vai ajudar em tudo, né? Vamos ter mais dinheiro e mais atração também para aumentar as nossas estrelas. Contrato concluído, ganhamos aí 395 mil, bastante coisa. E agora vamos pesquisar o fóssil do Carnotauro. Vamos colocar aí o Carnotauro aqui nessa região onde está sendo construído esse cercado. Vai ser um cercado maior também, já que ele gosta de bastante campo, né? Um espaço interessante. Obviamente não é daqueles maiores de todos, porque a intenção aqui é fazer os cercados pequenos. Coloquei uma galeria de observação remota, uma atração diferente. E depois coloquei as padrão aí com a plataforma de observação e a galeria de observação também. E quando eu ia mandar o Carnotauro para esse cercado, eu percebi que o Albertossauro fica tranquilo com ele, cara. Dá para viver os dois juntos aí, sem se matarem. Então eu já mandei para essa zona de entrega. E estão aí os nossos Carnotauros. Veio 4 Carnotauros, cara. Eu não tinha percebido mesmo. Eu acho que eu peguei o padrão. E estão aí nesse cercado. Aparentemente, quando eles chegaram, tinha área o suficiente, a questão ambiental tava de boa, mas de uma hora para outra simplesmente ficou tudo ruim pro Carnotauro. Tinha falta de espaço, falta de ambiente seco também e falta de pântano. Provavelmente deve ser porque ele tava dividindo espaço com o Albertossauro, mas não tinha o que fazer, né? Cara, eu não ia mover de novo não. E como eu disse, não tem como eles fugirem, né? A não ser que eles pulem e se joguem da montanha. Nesse momento a gente tava ganhando dinheiro pra caramba, 976 mil é dinheiro demais. E como nosso parque tava bem concentrado, né? A gente não chegou a gastar tanto com estrutura. Já atingimos aí 2 dos objetivos, né? Que é o número de visitantes e a receita por minuto. E estávamos no caminho de atingir o número de espécies diferentes e também com o total de atratividade dos dinossauros. Para cumprir esse objetivo, então, eu pesquisei aqui o sítio de escavação de Piscívoros para colocar, obviamente, o nosso querido Espinossauro. Está aí o Espinossauro, muito massa, cara, muito legal. Coloquei aqui bastante água profunda, ele não exige tanta coisa de terreno, é mais água profunda e um pouquinho de pasto e muito pântano, mas o pântano não é problema. Também facilmente ele ficou aí tranquilo nessa região e tá aí, ó, tomando uma chuvinha, tomando um banho no seu lago. E aqui na galeria de observação remota a gente consegue ver, olha aí o espinossauro aqui na direita. Deixa eu ver em outras câmeras, não dá pra ver muito. Eu acho que só naquela câmera que dá pra ver mesmo ali, ó, dá pra ver ele na direita, se der um pouquinho mais de zoom, tá ali se esfregando no chão, bem legal. E agora vamos pro nosso último dinossauro, a nossa última espécie, então eu criei aqui um cercado para o Velociraptor, não criei um cercado muito grande, já pensando na modificação genética. Coloquei aí a galeria de observação e também cheguei a pesquisar os fósseis do Velociraptor aqui na Mongólia. Mas depois de ter escavado, eu vi que liberou um híbrido pra gente, cara, o Spinoraptor. Então eu mudei de ideia e decidi colocar o Spinoraptor naquele cercado ao invés do Velociraptor. Então eu aumentei um pouquinho lá o cercado, aumentei bastante aí o social dele com a modificação genética, né, que a gente tá usando desde o começo. E assim liberei o nosso último dinossauro, a nossa última espécie nesse cercado novo aí. Muito legal, muito massa, ele requer algumas coisas aí, bastante coisa. Na verdade, então, esse cercado eu acho que foi um dos maiores para ele, só para ter certeza de que não tenha nada ruim, né. Aumentei bastante o pasto, chegou ali a 200 e poucos %, né, além do que eles gostam. Coloquei também a água profunda, né, que eles gostam de nadar bastante. Um alimentador de peixes, um alimentador de carne. E é isso, estão aí 100% prosperando tão bem. E já estão fazendo interação entre si, olha só que massa. Bem legal, cara. Eu não gosto muito de híbridos, mas esse daqui eu acho que é um dos meus favoritos depois da Indominus Rex. Então com isso fechamos 5 estrelas aqui de avaliação do nosso parque nessa ilha minúscula com cercados minúsculos, tudo no limite, e fechamos com o lucro de 906 mil por minuto, muito bom. Eu confesso que eu achei que seria um pouco mais complicado aqui fazer esse tipo de parque bem pequeno nessa ilha, mas a modificação genética acabou ajudando bastante e assim ficou nossa ilha aqui com esse parque. Ficou tudo muito bem amontoado, mas até que ficou com uma estética bonitinha, não ficou tão bagunçado quanto eu achei que ia ficar. Coubei alguns dinossauros e até sobrou espaço, cara, por incrível que pareça, sobrou espaço ainda na ilha pra gente trabalhar e colocar mais espécies se
precisássemos também. Mas não precisamos e com isso fechamos aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de desafio, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Deixe comentário aí do que você achou desse desafio. E comentem desafios também aí para fazer, quero muito saber a opinião de vocês. Comentem desafios não só de Jurassic World Evolution, mas de Planet Zoo e quem sabe também de Prehistoric Kingdom. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!